Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje, aquele quadro que vocês já conhecem, que a gente já conhece, que todo mundo ama, que é o Analisando, que é o quadro em que nossos ouvintes enviam histórias pra gente, em anônimo, sempre. E a gente lê essas histórias aqui, a gente comenta, a gente dá nossas percepções, com a intenção de ajudar quem enviou as histórias e ajudar vocês que estão ouvindo da melhor forma possível que a gente pode aqui no podcast. É sempre importante ressaltar, nosso objetivo não é expor ninguém, não é machucar ninguém, não é nem dar alguma resposta ou do que a pessoa deve fazer. É realmente a gente poder dar voz a essas histórias, a gente poder acolher quem tá mandando e a gente poder orientar mesmo dentro das nossas experiências, das nossas percepções. Pra ajudar, né? Quem mandou ter, às vezes, um insight que não teve ainda em relação ao que trouxe. Então, se vocês quiserem mandar as histórias de vocês podem enviar para o nosso e-mail, que é podcastpsicologiasincera@gmail.com. O que a gente faz a gente tenta misturar, né, juntar no mesmo episódio histórias com temas similares para ter pelo menos alguma coisa que norteie o episódio e as nossas falas, não ficar uma coisa completamente aleatória. Você é pichuruco? Você é pichuruco? Então é isso, se vocês quiserem enviar pra gente, vocês podem enviar pro nosso e-mail. Então tá combinado a quase nada. E, gente, o tema de hoje, assim, a gente pegou duas histórias bem parecidas, inclusive, de pessoas que têm e conhecem outras pessoas que têm ou transtornos de personalidade borderline, ou transtornos de personalidade misto, ou transtornos de personalidade e bipolar, enfim, transtornos de personalidade. E essas pessoas estão com dificuldade de como lidar, de como manejar, não estão sabendo, e pediram pra gente comentar em relação às situações dela. A gente achou que valeria a pena, é um tema que não aparece tanto aqui no podcast. Então, tanto para as pessoas que enviaram essas histórias, quanto para quem não enviou, mas passa por essa situação também, a gente achou que seria interessante dar voz a essas histórias e trazer um pouco das nossas percepções, né? Tanto das nossas experiências clínicas com isso, e dar o máximo de orientação que a gente puder aqui no podcast. Então, a gente vai começar com a primeira história. A Ana Tereza vai ler ela para vocês. E aí, gente, então vamos lá. Essas histórias aqui, eu acho que a gente vai poder debater muita coisa que vocês já pediram esse tema mais de uma vez pra gente, muitas vezes para ajudar, assim, dar uma orientação, né, de como lidar com pessoas que têm algum diagnóstico de um transtorno psiquiátrico. Então, acho que esse episódio vai ser bem interessante para se você tá um pouco perdido, né, nesse universo. Então, vamos de história. Tenho uma amiga diagnosticada com transtornos de bipolaridade e borderline, mas eu e minhas amigas não temos maturidade para lidar com isso. Antes de sabermos do diagnóstico dela, sempre a vimos como alguém agindo exatamente como a gente agia com 13 anos de idade e um pouco pior. Atualmente todas nós temos 18 anos. Ela faz muitas coisas para chamar atenção, tem questões com sexualização, acaba sendo bem egocêntrica, ignorando o que dizemos sobre nós e tornando os assuntos sobre ela. Tendência a coisas autodestrutivas, além de ter dificuldade de ser corrigida, diz coisas bem inconvenientes na frente de outras pessoas e já teve acessos de raiva na sala de aula. A questão é que, como amigas, temos que dizer que está errado. No entanto, minhas amigas acabam brigando com ela, pois acabam se sentindo responsáveis por suas ações, como se tentassem controlá-la. Ao meu ver, ela já tem problemas o suficiente com os pais que a tentam controlar o tempo inteiro. Moram na mesma casa, não a deixam fazer faculdade que ela queria e constantemente brigam, têm histórico de depressão e outras questões na família e não dão apoio para um tratamento psicológico decente. Logo, mais controle e uma retirada de autonomia dela não seria o caminho. Já conversei com ela sobre algumas coisas e acredito que ela foi compreendendo as questões ditas e agradeceu a sinceridade naquele momento. No entanto, eu e minhas amigas acabamos falando dela pelas costas. Eu imaginava que como um meio de tentar entendê-la, né? Mas observei que acaba se tornando um momento de julgamento mesmo. Já conversamos sobre como não somos sinceras de verdade com ela, como temos tanta preocupação se ela vai fazer alguma besteira, como alguma tentativa de suicídio, ou beber, ou encher a cara mesmo, tomando remédios controlados, e sem saber como lidar com essas coisas corretamente, e tudo isso acaba fazendo mal, tanto pra gente quanto pra ela. O que vocês acham que poderia ser feito? Temos medo de apenas nos distanciar, pois ela não tem muitos amigos próximos além da gente, e é uma cidade bem pequena para que ela conheça novas pessoas. Olha, eu fico numa contradição em relação a esse final, em relação a essa última frase de temos medo de apenas nos distanciar, pois ela não tem amigos próximos. Eu fico pensando na responsabilidade grande que vocês não devem sentir em relação a ela e em relação a essa amizade, porque
Eu fico pensando, Ana Tereza, assim, não sei se você concorda, mas essa fase da adolescência é uma fase, né, em que as pessoas se aproximam, as pessoas se distanciam naturalmente, né? E eu não sei se vocês sentem uma responsabilidade em relação a não poderem se afastar. E eu não tô falando isso pra orientar um afastamento, não, tá, gente? Não é disso que eu tô falando. Eu só tô agora refletindo como que me parece que traz alguns fatores a mais que normalmente nessa fase da adolescência eu acho que a gente não teria, né? De levar em consideração tantas coisas. E aí entra no ponto que, na verdade, eu queria falar, que é no quanto que me parece que vocês se sentem responsáveis pela amiga de vocês, né? Até você traz algumas coisas que você e suas amigas conversaram, de se vocês têm que agir com ela com mais controle e ter uma retirada de autonomia dela, né? E que esse não seria o caminho. Eu fiquei pensando, caramba, isso realmente são pensamentos e atitudes de paz, né? E eu tô pensando que lugar que vocês estão com ela. E aí você também começa falando que vocês não têm maturidade pra lidar com isso. E aí eu também tô pensando aqui, né? Bom, vocês não estão numa fase de atuar a parentalidade, né? Então, não sei, de fato me parece que vocês estão nesse lugar que eu e a Ana Teresa, a gente estava conversando aqui, que é o lugar do pai e da mãe, de todo mundo, mas é um lugar mais delicado para pessoas que são diagnosticadas com transtorno de personalidade, que é esse lugar de colocar limites. Não sei como é que é muito bem a relação dela com os pais dela, acho que você comentou por alto, mas... você comentou, né? Que elas moram na mesma casa, não deixaram ela fazer a faculdade que ela queria, que eles constantemente brigam, não dão apoio para um tratamento psicológico decente. Então, me parece que, de fato, a sua amiga tem essa falta muito grande, né? Desse lugar de paz. E você me descreve, pelo menos, uma experiência de que vocês, amigas de vocês, acabaram entrando nesse lugar, né? Como que os limites, não só os limites em relação à sua amiga, mas os limites em relação a vocês mesmas se darem limites nessa relação. Mais uma vez, eu não tô falando de necessariamente se afastar, não acho que é tão simples assim, mas de como que vocês podem dar um contorno um pouco mais claro na relação de vocês com essa amiga de vocês, para que vocês não fiquem nesse lugar de desempenhar o papel dos pais, né? Quando eu vou lendo essa história, me parece muito que é uma amiga, né? Que é que tem o diagnóstico muito desamparada, assim. Ela não tem muito apoio na vida dela. E o pouco que ela recebe, ela consegue afastar, né, as pessoas. Não é incomum pessoas que têm esse diagnóstico de bipolaridade, borderline, algumas vezes acabarem afastando pessoas da vida dela por conta dos sintomas, né? Porque, infelizmente, é difícil. Muitas vezes lidar com a questão da impulsividade, da agressividade, da falta de empatia. É muito difícil mesmo, assim. Eu super me solidarizo por vocês estarem nessa posição. E eu vejo o quanto vocês gostam dela, porque vocês estão falando que vocês são amigas dela há muito tempo. Então, assim, minimamente vocês gostam dela e querem ver ela bem. Eu vou falar uma coisa aqui polêmica. Fire in the little square, melhor conhecido como fogo no parquinho. Mas o amor que a gente sente pelas pessoas não necessariamente é incondicional. E eu não acho que cabe o papel de vocês dar esse amor incondicional pra ela. Então eu acho que sim, vocês podem estar ali como rede de apoio dela. Porque eu vejo que essa menina desesperadamente precisa de uma rede de apoio. Mas não dá pra vocês ultrapassarem esse lugar de rede de apoio, que muitas vezes vai ser continuado, né, esse apoio por profissionais da saúde, e isso a gente vai, tô dizendo, psicólogo, psiquiátrica, algumas vezes até acompanhamento de nutricionista. No caso dela, você não trouxe, né, que ela tem questões relacionadas a transtorno alimentar, mas também é muito comum em transtornos de personalidade borderline, também vinha associado com questões de transtorno alimentar. E isso são profissionais da saúde, até porque vocês são muito novas. Você está falando aqui que você tá me mandando isso, você tem 18 anos. Gente, eu fico pensando, eu com adolescência, de fato, eu não tinha maturidade mesmo não, e eu acho que você tá certa em falar isso, porque é nessa hora que a nossa personalidade está se formando, é nessas horas que você começa a entender também o diagnóstico, junto já com a impulsividade normal que se tem na adolescência. Então eu acho que uma palavra-chave pra mim, sempre quando eu tô lidando com transtornos de personalidade, é limites. Você tem que aprender a colocar limites, porque essa pessoa talvez não tenha limites aí na hora de se relacionar. Claramente eu acho que ela não tem na hora de até prestar atenção, e prestar atenção em como ela se relaciona com vocês. Então eu acho muito importante vocês colocarem limites, por mais que isso não agrade ela, tá, gente? Porque me parece que vocês estão super protegendo ela no sentido de vocês não são sinceros, vocês não falam quando as coisas te magoam, vocês não falam quando ela tá prejudicando os outros. E, infelizmente, ela não tem esse autoconhecimento, essa autopercepção. Então, sim, é muito válido quando vocês são sinceros com elas. Obviamente, vocês não vão massacrar elas, né? Vocês vão falar isso com cuidado. Mas não super protejam ela, porque a vida não tá super protegendo ela. E quando vocês estão super protegendo elas, vocês deixam ela confortável e vocês extremamente desconfortáveis. Não sei se vocês percebem isso. E não é uma
uma amizade sustentável. Exatamente. E tem um ponto disso que você tá falando, Ana Tereza, delas poderem falar com essa amiga, que eu até grifei aqui, porque você trouxe que você já conversou com ela sobre algumas coisas e que você acredita que ela foi compreendendo e que ela agradeceu a sinceridade naquele momento. E aí, um pouco depois, você fala sobre como que você e esse grupo de amigas já conversaram sobre como vocês não são sinceras de verdade com ela. Então, eu fiquei pensando assim, você trouxe um exemplo. Eu não sei se já tiveram outras situações em que você foi ou vocês foram sinceras e isso não foi bem recebido, não sei. Mas a gente só tem como comentar a partir do que você compartilhou com a gente. E o que você compartilhou com a gente foi uma situação em que você foi sincera com ela, você conseguiu conversar com ela e comunicar o que você achou importante ali. Não sei se foi alguma coisa de limites, não sei se foi alguma situação que você não gostou, não sei. Mas me parece que foi bem recebida a sua sinceridade. Então, eu ficaria com isso em mente, assim, né? De você estar se sentindo mal de não estar sendo sincera com ela e como que você vai lidar com isso. Parece que você já foi em algum momento que isso foi bem recebido. Então, acho que isso é um bom caminho, né? É um bom lugar pra olhar e pra ter em mente. E acho muito interessante também. E volta pro que a Ana Tereza falou, de que me parece que vocês têm realmente uma preocupação muito grande, um cuidado muito grande. Um amor, né? Muito grande por ela. Pelo menos você, porque quando você manda a sua mensagem e fala que você tá desconfortável porque me parece que você e as amigas estão falando mal dela pelas costas, né? Que você imaginava que era um meio de tentar entender ou de tentar ver como ajudar, mas foi se tornando um momento de julgamento. Acho que só essa percepção que você tem de, putz, o que a gente tá fazendo aqui? Essa problematização, esse questionamento, não sei se você percebe, mas ao meu ver, já é um questionamento e uma percepção de uma pessoa que se preocupa. Acho que isso é uma atitude, inclusive, que muitas pessoas poderiam ter em relação às suas próprias amizades, né? Porque é normal, gente. Não sei o que você acha, Ana Tereza, mas eu acho normal. Às vezes a gente, numa roda de amigas, acaba surgindo o nome de alguém e a gente tá comentando sobre como ela não tá bem ou como a gente tá preocupada. E é muito fácil isso se tornar um espaço de julgamento, de crítica. Mas acho que é um cuidado que todos nós devemos ter com as pessoas que a gente ama, porque, enfim, eu pessoalmente não acho que é muito legal, né? Então, acho que você ter esse olhar mostra uma preocupação, mostra muito de como que você se relaciona, pelo menos com ela, né? E como que você, de fato, tem esse cuidado. Então, até fiquei pensando se não é válido conversar com essas amigas sobre esses momentos, né? De ter mais claro. Engraçado, porque isso também é sobre limites. De qual o limite que vocês podem dar para esses momentos de vocês. E não só da forma como vocês estão falando e do objetivo daquele momento, mas também volta para o que a Ana Tereza estava falando, assim. Um limite em relação a também isso não se tornar a pauta de vocês, isso não se tornar como se vocês fossem os profissionais, a equipe dos profissionais de saúde que estão cuidando de um caso. Entende, assim, como muda o lugar? Porque como amigas, vocês se tomarem de, enfim, horas, não sei quanto tempo que vocês ficam, conversando sobre ela e vendo como vocês podem ajudar. Vocês percebem que vocês saem um pouco desse lugar só de amigas, que podem até conversar aqui e ali e ver, mas eu tô imaginando como se fosse uma cena mesmo de vários profissionais conversando sobre um caso, e esse não é o lugar de vocês. Isso não é saudável nem pra ela, nem pra vocês, nem pra relação. E volta pro que a Ana Tereza tava falando. Não é sustentável. Então eu acho que, mais uma vez, cabe limites pra ela, cabe limite pra vocês mesmas e para esses contextos e essas relações, assim, um pouco mais de contorno em relação a como que vocês estão lidando com essa situação. Que eu sei que é difícil, tá? A gente sabe que se você tá mandando essa mensagem pra gente é porque provavelmente tá muito difícil. E a gente tá tentando aqui dar o máximo de orientação possível dentro disso. Você terminou a história falando o que vocês acham que pode ser feito. Então, primeiro de tudo, você entender qual é a disponibilidade emocional que você tem pra dar pra sua amiga. Porque talvez vão ter assuntos, coisas que vão ultrapassar um limite seu. Você vai falar, olha, isso daqui tá demais, isso daqui eu não sei fazer, isso daqui eu me sinto mal conversando sobre. Então você internamente saber até onde você tá disponível emocionalmente pra sua amiga, até porque se ultrapassar essa disponibilidade, você fala, olha, amiga, eu me importo muito com você, mas eu acho que agora você vai ter que procurar um profissional qualificado pra poder te ajudar. Porque ela já deu o conselho 1000 vezes e a pessoa não entende. Para de ser doida! Até porque quando você trouxe coisas em questão de até comportamentos autolesivos, né, de suicídio, uso de drogas e tudo mais, não necessariamente é você que vai saber manejar isso. Então, você vai ter que passar a bola para alguém que saiba fazer isso. Então, é você entender até onde você pode ajudar e que você tem limitações sim, e você vai respeitar essas limitações. E também, muitas vezes, uma ajuda é
amiga, você tem que procurar uma psicóloga, você tem que procurar um psicólogo. Vamos tentar procurar alguém que atenda de graça, seja online, seja na nossa cidade, mas pra essa pessoa não ficar desamparada. Isso que a Ana Teresa falou é muito importante, gente, porque é muito comum também a gente, e aí eu me incluo nisso, né? Acho que todos nós, no geral, quem tem muita disponibilidade pra ajudar, ou disponibilidade emocional, o que for, se colocar um pouco nesse lugar de salvador. E aí eu não falo só de pessoas, aqui a gente pode ampliar, não é só de pessoas que têm algum transtorno de personalidade ou algum transtorno diagnosticado, né? Mas pessoas que precisam de ajuda. É muito fácil a gente se colocar nesse lugar, né? Só que volta pro que a Ana Teresa tava falando, qual é a disponibilidade? Isso é um tema muito importante a gente também trazer aqui. E, de novo, para além de pessoas com algum transtorno diagnosticado. Nas nossas relações da vida, é muito importante a gente ter noção dos nossos próprios limites. Por isso que eu falei, não é só os limites que vocês vão colocar nela, os limites de vocês com vocês mesmos, do que a Ana Teresa tava falando. Qual é a sua disponibilidade emocional? Até que ponto você tá dando mais do que você consegue, do que você pode dar, por causa do seu contexto, por causa daquele dia, por causa da sua idade. Tem tantas coisas que limitam, que são limites nossos do que a gente consegue dar para uma pessoa de ajuda, de disponibilidade, de escuta, e tudo bem, isso não te torna uma amiga pior. Mas outro ponto que eu queria trazer é só reforçar, na verdade, o que a Ana Teresa falou. Gente, ajudar também é essa simples frase de: você quer ajuda para procurar um profissional? Assim, aqui chegamos no meu limite do que eu posso te ajudar. Acho que seria interessante uma ajuda profissional. Você já pensou em fazer um psicólogo? Como que é a sua possibilidade de ir num psiquiatra? Isso também é ajuda. Então, eu só queria reforçar esse ponto aqui. Então, bora de segunda história? Antes da gente ir pra segunda história, a gente vai fazer o nosso merchan aqui sobre o Orelo. Se você já tá acompanhando a gente aqui há um tempo, sabe que a gente tem a nossa plataforma de apoio, que vocês podem aqui apoiar o podcast e ganhar um episódio extra por mês. Todo mês vai ter um episódiozinho lá, saindo com algum tema. Normalmente é desse quadro aqui que vocês gostam tanto, que é o quadro Analisando. E a gente já tem uma biblioteca de conteúdo lá. Então, provavelmente, se você virar apoiador agora, você provavelmente já vai ter aí um conteúdo extra que já tá lá rolando pra você compartilhar aí nas redes, ouvir, e pra quem quiser ouvir mais a nossa voz, né? Se vocês ainda não cansaram de ouvir a nossa voz até esse momento. Lembrando que os nossos apoiadores, eles têm prioridade na fila das histórias. Então, eles têm um código especial ali que eles enviam pra gente. E se eles estiverem com o apoio deles ali em dia, a gente dá essa prioridade. Então, se vocês também estão desesperados aí pra gente ler a sua história, vocês podem também se tornar apoiadores e terem essa prioridade. Então, se você quiser se tornar apoiador do Psicologia Sincera, vocês podem clicar aqui no link que vai estar na descrição do episódio e se tornar um apoiador sincero lá no Orelo. Então, bora agora sim de segunda história? Agora sim, agora que acabei meu merchan, bora de segunda história. Este episódio contém relatos sobre relacionamento abusivo que podem causar gatilhos. Se for um tema sensível para você, talvez seja melhor ouvir o episódio em um outro momento. Desde já, agradecemos. Oi, Anas! Eu preciso de ajuda para como lidar com uma amiga que tem transtorno de borderline e faz abuso de substâncias. Eu tentei me afastar e a pessoa, em uma crise/recaída, até disse que era melhor, mas não deu nem 3 dias e ela voltou a me procurar e tentar agir como se a gente não estivesse tentando acabar com tudo. Respondi nessa volta dela, mas não totalmente como éramos antes. E agora ela tá me dizendo que comi hoje, dormi bem, não usei nada e nem pretendo. Bloqueei todos os caras e tô tranquila sem o remédio ainda. Acho que o que me fez melhorar mais é falar contigo. Como agir a isso? Como agir a uma manipulação? Eu conheço ela, então eu sei que é mentira tudo. Ela só quer que eu continue na vida dela, mas não sei como terminar ou como falar. É uma situação diferente da nossa primeira história, né? Sim, porque eu sinto que na primeira história as amigas querem estar juntos, mas têm dificuldade com alguns comportamentos. Nesse eu tô vendo que a menina ela quer se afastar, mas fica ali um pouco... Não sei se é esse sentimento, mas talvez com pena de se afastar, até por conta da manipulação ali que tem envolvida. Provavelmente deve ter uma manipulação ali psicológica, uma chantagem emocional aí envolvida. Que obviamente me parece que é uma amiga, né, obviamente com transtorno de personalidade, mas numa situação muito, muito vulnerável, até pela questão do uso de drogas e tudo mais. Então eu entendo a preocupação. Mas a gente começou com aquela história exatamente pra gente também reutilizar coisas daquela história nessa de você não é a profissional de saúde que vai atender essa pessoa. Essa pessoa precisa realmente estar acompanhada, até porque eu tô vendo que muitos desses comportamentos aí, talvez ela tenha dificuldade de sair e se curar sozinha. E ela vai precisar de pessoas especializadas ajudando ela. Que no caso não é você, nossa ouvinte que mandou essa história.
Então eu entendo a sua preocupação, mas de novo, vamos colocar esse limite entre você ser cuidadora dela e você ser rede de apoio dela. Exatamente. E é muito complexo, tá, gente? A gente tá trazendo isso tudo aqui, mas de fato é uma situação muito complexa, porque é óbvio que a gente foca em quem tá mandando a história, né? Mas não dá pra gente comentar dessas histórias sem imaginar o sofrimento e a situação dessas amigas, né? De quem tá mandando a história. Só que volta pro que a gente tava falando na primeira e o que a Ana Teresa trouxe agora, né? Embora ela esteja em muito sofrimento e você, imagino que até então foi uma pessoa e teve esse lugar importante de suporte pra ela, de rede de apoio, volta pro que a gente tá falando agora no final. Vocês percebem a diferença das duas histórias, é o que a Ana Teresa falou. A primeira é: tô aqui, quero ajudar, não tô sabendo exatamente como. E a gente focou muito no desejo da ouvinte da primeira história, que era esse: quero ajudar, não sei exatamente como. Parece que o seu desejo é se afastar. E aí eu interpreto que talvez você já tenha ultrapassado o seu limite e a sua disponibilidade nesse momento da sua vida. E mais uma vez, gente, isso é importante, até pra gente não entrar num estigma de pessoas com transtornos de personalidade borderline. O que eu vou falar agora é sobre qualquer situação de qualquer pessoa, independente de um transtorno diagnosticado ou não, que é limite de disponibilidade. Quando que a gente alcança os nossos limites em relação ao que a gente quer dar, ao que a gente tem pra dar, o que a gente tem pra ajudar uma pessoa. Óbvio que sempre dentro de um contorno, sempre dentro de um bom senso. A amizade é sobre dar esse suporte, mas é isso, né? A gente não pode... eu fico pensando naquela metáfora do avião, de você botar a máscara de oxigênio em você antes de você botar a máscara de oxigênio na pessoa que tá do seu lado. Não sei como que você, que enviou essa história, tá. Não sei como que isso te afeta. E não só isso, você tem uma vida. Talvez você não tenha esse transtorno diagnosticado, mas você provavelmente também tem as suas questões. E é isso, né? Como que você tá se cuidando? Como que me parece que você já chegou no seu limite, talvez esteja passando do seu limite. E é muito importante ficar atento a isso. O que você tem de disponibilidade, de atenção, de cuidado, de suporte para dar, é muito importante que você se dê essas coisas e esteja minimamente bem dentro dos seus limites para você poder dar. E me parece que você passou disso, que não tá mais fazendo sentido, né? Então, sendo o seu desejo se afastar, é uma situação muito delicada, mas eu fico pensando, não sei se você concorda, Ana Teresa, como que você conseguiria fazer isso aos poucos? Que muitas vezes você pode se afastar das pessoas aos poucos, porque quando você falou terminar a amizade, pode sim ter amizades que terminam numa grande briga ou num grande desentendimento, mas eu normalmente já arrisco dizer que já tava ruim antes pra chegar a esse ponto. E também tem as amizades que a gente vai aos poucos diminuindo a frequência. Por exemplo, você vai ficando mais disponível, você vai respondendo com mais espaçadamente a pessoa. E tem até a questão que eu fico pensando, tem como sim você continuar se relacionando com ela, mas com limites muito bem definidos, do tipo, olha, amiga, eu vou me relacionar com você, mas se você agir dessa forma, cortei, não quero. Olha, eu vou sair com você, mas você não pode estar fazendo uso de substância na hora que a gente estiver saindo. Cortou. E ir cortando várias dessas coisas. Se a pessoa falar, olha, não, mas se não for assim, eu não quero. Você fala, olha, se também não for assim, eu não quero, porque esses são os meus limites. E, gente, é deixar tudo bem claro, assim, no sentido de você falar, olha, eu não quero X, eu não quero Y, pra pessoa deixar bem claro o que você quer e os seus limites. Se a pessoa não respeitar, se a pessoa não estiver nem aí pra você, você vai mostrando pra ela, olha, eu não consigo sair com você se não for dessa forma. Mas o que tá me parecendo é que você já está exaurida dessa amizade. Então, pra mim não tem problema você ir aos poucos, até porque eu entendo que essa menina usa você como rede de apoio. Você pode dar ali apoio ou outro, mas eu entendo de você se colocar mais como secundária na vida dela, porque tá te fazendo mal. Assim, é triste ver, né, você se afastando dela, até por conta desses comportamentos dela mais autodestrutivos, mas infelizmente é isso. Não tem como você prejudicar a sua saúde mental tentando salvar a saúde mental de outra pessoa. É um preço que não se paga. Exatamente. E, na verdade, você falou uma coisa, Ana Teresa, que me veio aqui, né? Fazendo um pouco a advogada do diabo aqui. Até em relação à minha última fala que eu falei sobre você se afastar, porque você trouxe um ponto que eu tô pensando aqui agora, Ana Teresa, de assim, às vezes as relações de fato, e aí mais uma vez, gente, eu tô ampliando pra qualquer tipo de relação, elas não funcionam mais da forma como elas estavam antes. Então eu fico pensando, primeiro, né, você trouxe um pouquinho de como é a relação de vocês, você trouxe que teve essa questão da manipulação e tal, mas eu tô pensando assim, quando você olha pra relação de vocês hoje, como que você descreveria, como que você diz que é a relação de vocês? Tem essa falta de limites? Tá desequilibrado em algum ponto, assim? Fazendo um diagnóstico da sua relação com essa pessoa Hoje. tá de determinada forma. Às vezes, a gente
não precisa necessariamente terminar a amizade, mas terminar a forma como aquela amizade tá. Entende? Assim, de um formato precisa, entre muitas aspas, morrer ou terminar para um novo formato poder surgir. E aí, como a Teresa falou, com mais limites, com as coisas um pouco mais claras, mais bem estabelecidas, com mais respeito em relação a alguns pontos. E como que seria, né? Como que seria se relacionar com essa pessoa dessa outra forma, né? Isso é muito comum. Porque, mais uma vez, gente, é ao longo da vida. As pessoas mudam, as relações mudam. A gente, às vezes, vai percebendo coisas na gente que a gente não sabia antes, quando a gente conheceu uma pessoa. A gente, às vezes, vai percebendo limites, ou vai percebendo... Antes, sei lá, tinham coisas em comum e agora tem menos coisas. Tem tantas coisas que fazem com que as amizades vão se transformando e vão mudando. Então, me veio isso também. Óbvio, tá? Não é pra te forçar nada. Se o seu desejo e você já passou dos seus limites, se você quer se afastar, é isso. Acho que o primeiro de tudo é você poder se ouvir, perceber o que você quer, respeitar o que você quer e ir construindo algo em direção a isso. Mas agora me veio esse outro lado, né? Não, se não pra você, pra outras pessoas que estão ouvindo isso, que eu acho que é um ponto importante. Às vezes, o que precisa acabar não é a relação, mas é a forma como essa relação acontece, né? A forma como as duas pessoas se relacionam. E isso, gente, pode ser mudado. Não depende só de você. Aí é complexo, né? Porque pra uma dinâmica de uma relação mudar, precisa das duas pessoas implicadas nisso. Aí é um pouco mais complexo. Mas é possível. Certamente é possível. Então, me veio agora isso também pra te falar, assim, né? De se isso é uma possibilidade, pelo motivo que for, se isso é uma coisa que você consideraria. Mas se não, tudo bem também. É o que a Ana Teresa falou, assim. A sua saúde mental em primeiro lugar, lembrando da metáfora do avião, né? De você poder botar máscara de oxigênio em você, pra depois você poder botar em qualquer pessoa, seja ela, seja qualquer outra pessoa da sua vida. E eu adorei esse último conselho de... É isso, gente, não precisa ser 880. Existem meios do caminho, a Ana Luísa sugeriu um maravilhoso. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Se a gente mexeu em alguma coisa, se esse episódio, assim, impactou muito você, não deixe de procurar ajuda, seja você com um diagnóstico ou sem um diagnóstico, lidando com pessoas com diagnóstico. Eu e a Ana Luísa estamos com a agenda aberta. Se vocês quiserem, vocês podem me encontrar no @Ana Teresa Cavalcante e a Ana Luísa no @psicóloga Ana Luísa Braz. Vocês já sabem, todas essas informações vão estar aqui embaixo na descrição, junto do Instagram do nosso editor maravilhoso, Rodrigo Moreno, e do nosso designer, Fernando Picamilho. E não deixem de seguir a gente também no Instagram, no @podcast Psicologia Sincera, classificar esse episódio, classificar esse podcast. Manda 5 estrelinhas aí pra gente, se vocês gostaram, a gente merece. Não deixa também de comentar. Aqui a gente tá deixando a caixinha aqui no Spotify pra vocês deixarem as suas opiniões, assim, reflexões sobre o episódio. E também não esqueçam do Orelo. A gente sempre acaba esquecendo dele aqui, mas se você quiser se tornar um apoiador, vai estar aqui na descrição disponível pra vocês se tornarem um apoiador quando vocês quiserem e terem acesso à nossa biblioteca de conteúdo. E, gente, mais uma coisa. Agora a gente tá com um Twitter do nosso podcast. A gente tá desenvolvendo a nossa personalidade twitteira do Psicologia Sincera. Então, o nosso Twitter também vai estar aqui embaixo na descrição. E por último, mas não menos importante, compartilhem, gente. Compartilhem esse episódio ou outros que vocês estão ouvindo. Isso ajuda muito a gente. Cada vez mais as pessoas estão compartilhando a gente nas redes sociais. E a gente adora, gente. A gente adora quando vocês compartilham com alguma frase que impactou, com um episódio que mais mexeu, falam do que vocês levaram tapa na cara, ou enfim, a gente adora interagir com vocês nas nossas redes sociais e lá no Instagram. Então compartilhem esse episódio, marquem a gente que a gente vai repostar vocês lá e a gente continua essa troca lá pelo Instagram. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Caracas, meu. Nossa Senhora. Relaxa!